10 dias de oração 2024. Nono dia. Vencendo dia a dia. Apocalipse 19, versículo 11 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. O livro de Daniel nos ensina que no tempo do fim, os filhos e filhas de Deus viverão um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações. Daniel 12, versículo 1, Nova Versão Internacional. Mas não devemos ter medo, pois será o próprio Jesus, que Daniel chama de Miguel, que se levantará para lutar por seu povo. Daniel 12, versículo 1. A boa notícia é que Jesus nos defende e nos livrará daquele tempo de angústia. A vitória está garantida. Jesus venceu Satanás na cruz e estamos esperando ansiosamente o retorno do nosso libertador. Lucas 10, versículo 18, João 12, versículo 31 e 16, versículo 11. O livro de Apocalipse, especialmente o capítulo 19, expõe em termos gerais como essa libertação ocorrerá. Apocalipse 1, 7, 14, de 14 a 20 e 19, de 11 a 21. Hoje, estudaremos parte do capítulo 19 do Apocalipse, Apocalipse 19, versículos 11 a 21, fazendo uma breve menção do contexto que o rodeia. O fiel e verdadeiro, Apocalipse 19, versículos 11 e 12. A cena que estudaremos descreve os eventos que acontecerão na segunda vinda de Jesus. Apocalipse 19, versículos 11 a 21. A primeira vez que João menciona a segunda vinda é em Apocalipse 1, versículo 7, onde declara: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. O uso que João faz das nuvens e a afirmação de que aqueles que o mataram ou foram culpados ressuscitarão para presenciar seu regresso são encontrados nos evangelhos sinópticos. Mateus 24, versículo 30, 26, versículo 64, Marcos 13, versículos 26 e 14, versículo 62. Esse vínculo expõe a relação e o acordo que existe entre os livros da Bíblia, assim como também destaca que a segunda vinda de Jesus é parte integrante da esperança cristã. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 5, versículo 11. A primeira coisa que João vê é um céu aberto e um cavaleiro em um cavalo branco, que se aproxima dele. Apocalipse 19, versículo 11. O foco inicial da descrição está em Jesus, a quem João chama de fiel e verdadeiro. Apocalipse 19, versículo 11. A expressão fiel e verdadeiro ocorre previamente na seção das 7 igrejas, especificamente na carta enviada à igreja Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 14. Laodiceia compreende a última fase da história do povo de Deus, e é correto dizer que o fiel e verdadeiro virá quando os dias desta comunidade chegarem ao fim. É importante destacar que Jesus é fiel e verdadeiro, porque seu agir é reto, autêntico e leal. Apocalipse 1, versículo 5, 2, versículo 10 e 13 e 16, versículo 7 e 19, versículo 2. É por essa razão, efetivamente, que ele julga e combate com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. Vale a pena lembrar que os juízos e caminhos do Senhor são verdadeiros e justos. Apocalipse 6, versículo 10, 15, versículo 3 e 19, versículo 2. Por causa disso, podemos descansar na promessa de que ele não esquece e não esquecerá seu povo. Apocalipse 6, versículo 10. E que o libertará no momento oportuno. Daniel 12, versículo 1. A descrição que João faz de Jesus também inclui alguns detalhes de sua aparência física. A primeira coisa que notamos é que Jesus tem olhos como uma chama de fogo, uma imagem que ocorre juntamente com outros detalhes na revelação que ele faz de si mesmo no início do livro, Apocalipse 1, versículo 14. Essa representação visa enfatizar a onisciência do Senhor.
evidenciando a capacidade de Jesus de conhecer e julgar com justiça. Nada pode ser escondido diante do Senhor, e ninguém pode escapar do olhar de Jesus. A cabeça de Jesus foi coroada com diademas. O termo diadema, na liturgia grega, é um símbolo de realeza e autoridade. E são esses dois conceitos que a imagem de Jesus, em Apocalipse 19, procura enfatizar. Apocalipse 19, versículo 12. É importante observar que o dragão escarlate do capítulo 12 é descrito com 7 diademas. Apocalipse 12, versículo 3. O mesmo pode ser dito sobre a besta que subiu do mar, que tinha diademas sobre seus chifres. Apocalipse 13, versículo 1. É fundamental enfatizar que o dragão, uma representação de Satanás no Apocalipse, Apocalipse 12, versículo 9, e a besta do mar, um símbolo do poder papal, Daniel 7, versículo 8, 20 a 21, e Apocalipse 13, versículo 1 a 8, personificam a tentativa de Satanás de usurpar a autoridade divina. Nessa perspectiva, os diademas na cabeça de Jesus destacam a superioridade de Jesus sobre todos os poderes da terra, inclusive os espirituais, o que ressalta que aquele que virá é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 17, versículo 14 e 19, versículo 16. Outro aspecto notado por João é que Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Apocalipse 19, versículo 12. Porém, João revelará o nome e os qualificadores de Jesus no verso seguinte. Apocalipse 19, versículo 13. Contudo, os nomes e as credenciais expostos posteriormente estabelecem as funções do Senhor e realçam os atributos divinos de Cristo. Dessa maneira, ao posicionar o nome de Jesus depois, João provavelmente tem o objetivo de mostrar que a identidade de Jesus será plenamente revelada em sua vinda e será então, só então, que os justos conhecerão o nome e os títulos de Jesus em sua totalidade. Apocalipse 19, versículos 13 e 16. O Verbo de Deus. Apocalipse 19, versículos 13 a 15. João diz que a roupa de Jesus estava encharcada de sangue. Apocalipse 19, versículo 13. Embora a batalha da qual Cristo participará ocorra na segunda parte da narrativa, o fato de as roupas de Jesus estarem manchadas de sangue antes de a batalha ocorrer indica que Jesus já triunfou. A vitória de Jesus sobre o inimigo é um fato concreto e é a esperança de todo cristão. João 12, versículo 31 e 16, versículo 11. Essa conquista alcança todos os habitantes do planeta em que vivemos, por quem Jesus veio morrer para dar a vida eterna. E essa dádiva nos inclui. João 3, versículos 15 a 21 e Romanos 5, versículos 6 a 11. Além disso, é importante notar que Jesus pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, versículo 15. A referência bíblica que vincula essa cena com a anterior provém de Isaías, que retrata o Senhor como um guerreiro cuja vestimenta está manchada de sangue porque ele destruiu os ímpios no dia da vingança. Isaías 63, versículos 1 ao 6. No entanto, João já havia antecipado esse cenário alguns capítulos antes, onde se observa como a colheita é ceifada e as uvas lançadas no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, versículo 19. A natureza dramática e sangrenta dessa descrição ocorre no final da cena, quando aprendemos que, depois que o lagar é pisoteado, correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14, versículo 20. Sem dúvida, a metáfora evoca um ato judicial e de castigo e permite conectar as roupas de Jesus com o lagar divino. Consequentemente, Jesus entra na batalha com as credenciais de um vencedor. Agradeçamos a Jesus por isso, pois ele se encarnou, tomou nosso lugar e venceu. Um detalhe vital é observar que a espada, como João nos informa, mas sai de sua boca. E aprendemos que é com ela que Jesus ferirá as nações. Apocalipse 19, versículo 15. Já no primeiro capítulo do livro,
João nos diz que da boca de Jesus saía uma afiada espada de 2 gumes. Apocalipse 1, versículo 16. O efeito figurativo dessa imagem repetida nos convida a refletir que é Jesus, e não nós, quem luta nesse grande conflito e triunfa. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que defende seu povo. Êxodo 15, versículo 3, Isaías 42, versículo 13. E aquele que nos livrará no tempo de angústia que se aproxima. Daniel 12, versículo 1. João nos revela que o nome de Jesus é a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 13. O verbo qualificador, ou palavra, ocorre tanto no Evangelho de João, João 1, versículo 1, quanto na primeira carta que o próprio João escreveu, 1 João 1, versículo 1. Em ambos os casos, o substantivo se refere a Jesus, o que enfatiza sua encarnação e existência eterna. João 1, versículo 1 e 14, e 1 João 1, versículo 1 e 5, versículo 20. Visto dessa forma, o guerreiro que lidera as hostes angelicais é Jesus, o Deus unigênito, que está junto do Pai. João 1, versículo 18. Ou seja, aquele que se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Os exércitos celestiais que o acompanham seguem-no em cavalos brancos e estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 19, versículo 14. É notável como João estabelece uma diferença entre a cor da roupa de Jesus e as roupas dos cavaleiros que cavalgam junto a ele. Enquanto Jesus usa roupas tingidas de sangue, os exércitos usam vestes brancas. Essa distinção tem a intenção de enfatizar que a vitória foi conquistada por Jesus e não por aqueles que o acompanham. É vital nos protegermos contra o falso evangelho que proclama uma salvação centrada no ser humano e desprovida da graça divina. É oportuno lembrar que a salvação é um dom, Efésios 2, versículo 8, e que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície, Isaías 64, versículo 6. Pois, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, versículos 10 a 12. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículos 16 a 21. João nos diz que Jesus também recebe outro nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Esse nome está escrito em suas roupas e em sua coxa, o que revela a identidade divina de quem o carrega. No livro de Deuteronômio, o qualificativo é aplicado ao Deus eterno, o Senhor, que é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Deuteronômio 10, versículo 17. Ver também 1 Timóteo 6, versículo 15. Essa é a identidade revelada do guerreiro, cujo nome será tornado conhecido quando Jesus, o Rei dos Reis, retornar em glória e majestade. Ao retratar a segunda vinda de Jesus, o Apocalipse utiliza uma linguagem metafórica para descrever o enfrentamento e o destino dos inimigos de Deus. Em primeiro lugar, a derrota dos ímpios recebe o nome de a grande ceia de Deus. Apocalipse 19, versículo 17. Os convidados para essa ceia são as aves que voam no meio do céu e que um anjo convoca para que desçam para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Apocalipse 19, versículo 18. A cena tem a intenção de advertir homens e mulheres que vivem longe de Deus e convidá-los a imaginar vividamente o que acontecerá com eles se não se arrependerem. Além disso, a descrição mostra como, no julgamento divino, não há distinção de classe política ou social. Isso implica que a única distinção que será feita no fim dos tempos terá a ver com o fato de termos estado do lado de Jesus
ou de termos seguido os ditames da besta. Apocalipse 7, versículo 9 a 17, 14, versículos 10 a 11. É por causa disso que, antes de revelar essa representação sangrenta, João registra as palavras de um anjo que nos convida a participar da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. É possível, inclusive, ouvir a voz dos que louvam a Deus no céu, que clamam em grande voz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Apocalipse 19, versículo 7. Eu e vocês fomos convidados para participar desse jantar, e não para fazer parte do lanche das aves de rapina. Apocalipse 19, versículo 17 e 18. Os inimigos de Deus são identificados por João como a besta e os reis da terra, que lutam junto aos seus exércitos. Apocalipse 19, versículo 19. Todos eles se reúnem para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Apocalipse 19, versículo 19. Entretanto, conforme previsto anteriormente por João, embora os inimigos do Senhor se levantem para lutar contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17, versículo 14. E de fato, é isso que finalmente acontece. Enquanto a besta e o falso profeta são presos e lançados em um lago de fogo que arde com enxofre, os reis e seus exércitos são mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, versículo 21. É importante destacar que a besta e o falso profeta são os mesmos personagens que perseguem e angustiam o povo de Deus no tempo do fim. Apocalipse 13, versículo do 1 ao 8 e de 11 a 18. A união babilônica, da qual essas duas bestas fazem parte, ataca a liberdade de consciência dos filhos e filhas de Deus, forçando-os a receber uma marca. Apocalipse 13, versículos 15 a 17, 14, versículos 10 a 11 e 19, versículo 20. É nesse contexto que a vinda de Jesus acontece, mostrando-nos que é o Senhor que cuida e libertará seu povo. Conclusão: no tempo do fim, o povo de Deus será exposto a um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Daniel 12, versículo 1. Será Jesus, a palavra e Rei dos reis, que libertará o povo de Deus daquela tribulação. É importante destacar que Jesus já venceu e que os filhos e filhas de Deus receberão o dom da salvação devido ao sacrifício de Cristo. Convite: o regresso de Jesus é a única esperança que nós, os crentes, possuímos e que nos convida a ansiar por esse dia. Aliás, a vinda de Jesus é o único evento que terá o poder de acabar com a aflição que hoje e no futuro, ainda mais vividamente, experimentaremos todos os dias. Oremos, não apenas para estar preparados para esse dia, mas também para que Jesus venha logo. Mateus 6, versículo 10 e Lucas 11, versículo 2. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.